essa figurinha no... Então, pessoal, aqui nós temos uma questão da banca Funpec, né, no concurso para CAERN, que é a empresa referente à companhia, né, do Rio Grande do Norte, referente a saneamento, 2008. Né? Traz o seguinte: na figura abaixo, há três curvas principais, a partir das quais se pode selecionar o ponto de trabalho de um sistema adutor, vazão e altura manométrica total, e o rendimento de um conjunto elevatório. E aqui ele traz a figurinha, né, com três curvas, a quais nós iremos detalhar melhor em seguida. A gente tem no eixo Y, né, o eixo das ordenadas, a altura manométrica, e no eixo das abscissas, a vazão. Né, e temos aqui duas curvas. Curva 1, uma curva crescente, né, e uma curva 2, que é uma curva decrescente. Né? Veja que ela não é linear, né, é uma curva em formato quadrático. E temos uma terceira curva, né? Iremos detalhar mais à frente cada uma dessas curvas. Vamos para o que ela pede aqui no enunciado. Nesse caso, a interseção da curva da bomba com a curva, né, do sistema adutor fornece o ponto de trabalho, que é justamente ele quer que você interprete, né, o que é que significa cada uma dessas curvas. Então, pessoal, aqui a gente está na tela de anotação. Eu trouxe a figurinha da questão. Então, o que a gente precisa compreender basicamente é identificar o que é que se refere cada uma das curvas que foi fornecidas no gráfico. Né? Primeiramente, a gente tem aqui a altura manométrica, né? Altura manométrica se refere à altura geométrica, que vai depender aí da configuração do sistema, configuração geométrica do seu sistema, né? Do sistema adutor. A gente tem que considerar a altura manométrica na sucção e no recalque. E vai depender também das perdas de carga, né? Vou colocar aqui HF, perda de carga localizada e perda de carga distribuída, contínua, né? Então, a altura manométrica compreende esses dois elementos, né? Não é apenas a altura geométrica, é a altura geométrica, mas... Numa situação ideal, aquela situação que não existe, a altura geométrica ficaria equivalente à altura manométrica. Qual é a diferença entre a altura manométrica e a altura geométrica? Exatamente a perda de carga que ocorre ao longo do trajeto do fluido. Só há perda de carga quando o fluido está escoando. Se não houver escoamento, não há perda de carga. E a gente tem que considerar perda de carga nas conexões, nas curvas, né, nos dispositivos de controle. Então, as perdas localizadas. E temos também as perdas ao longo do trajeto, ao longo do tubo, são as perdas distribuídas. Então, perda de carga mais altura geométrica, a gente denomina de altura manométrica. E A aqui... identificação das curvas, nós temos curvas em três cores, não é isso, professor? Isso. A curva 1 é uma característica do sistema, é uma característica da tubulação. Importante observar aqui, eu vou só passar aqui uma marca para destacar. Essa curva 1, que está em azul, é uma característica da tubulação, uma característica do sistema. E a gente tem que garantir, no cenário ótimo, é que a curva do sistema se compatibilize com a curva característica da bomba. Então, vou destacar aqui essa curva vermelha. Essa curva vermelha, que é a curva denotada aqui pelo número 2, ela é característica da bomba. E o que a gente chama de ponto de operação, um ponto muito importante, é exatamente o cruzamento dessas duas curvas. A curva característica da tubulação, sistema que você instala ali, e a curva característica da bomba, que é fornecida pelo fabricante. A curva 2, quem me diz a sua configuração é o fabricante da bomba. Já o projetista da instalação, que vai ter a cota da bomba, a cota de entrega da água, isso isso é característico do sistema, da tubulação. E esse ponto de cruzamento a gente chama de ponto de operação, ou ponto de trabalho, ou ponto de funcionamento. É interessante a gente guardar essa nomenclatura, porque às vezes
é mencionado ponto de funcionamento, ou ponto de operação, ou ponto de trabalho, né? Veja que na curva característica da bomba, a gente começa, veja que ele parte de um cruzamento aqui, ele se cruza, não é em zero, né, no eixo das ordenadas, que corresponde justamente ao ponto em que a vazão é zero, ou seja, esse ponto aqui corresponderia aqui à diferença geométrica que você vai ter no seu sistema, que não vai ter perda de carga nesse caso. E como a gente sabe lá, se a gente recobrar aquela equaçãozinha que a gente até mostrou em vídeos anteriores, a perda de carga cresce com o quadrado da velocidade. E relacionando velocidade com vazão, a gente vê que conforme a gente aumenta a vazão, né, a gente vai aumentar também a perda de carga. Por isso mesmo que a gente vê que cresce, né? Você vê a curva do sistema cresce com a vazão. Porque a nossa perda de carga também vai crescer com o quadrado da vazão. Conforme a gente aumenta a vazão, maior vai ser a perda de carga. Para você não confundir com a curva característica da bomba, né? Que é a vermelha A aí. curva característica da bomba é a curva do fabricante. O fabricante ele disponibiliza aos clientes um catálogo. Quando o cliente chega lá ao balcão para comprar uma bomba, ele tem várias bombas, cada bomba com a sua característica, com a sua graficação. E aí, qual é a minha bomba? Eu vou compatibilizar a bomba com a vazão e com a altura que eu quero vencer. Se a gente separar aqui em duas zonas, eu vou separar aqui a nossa figura em duas zonas. Uma zona à esquerda, em que a curva vermelha está acima da curva azul. E uma zona à direita, em que a curva azul está acima da curva vermelha. Para que eu operacionalize o meu sistema, para que a coisa realmente funcione, eu tenho que ter a bomba em condições compatíveis. O que, que acontece se eu tentar fazer um recalque com uma vazão baixa? Eu vou estar permitindo que a bomba me conceda uma altura manométrica bem elevada. Vamos dizer, por exemplo, 60 metros cúbicos por hora de vazão. Essa bomba me permite transferir a água de um ponto a outro com altura manométrica de cerca de 130, mais ou menos, né? Aproximadamente aqui, visualizando no gráfico. Já se eu aumento a vazão, se eu quero agora calcar uma vazão maior, o que é que acontece com a altura a vencer, a altura que eu consigo alcançar com aquela bomba? Ela diminui. Você tem uma bomba que permite uma certa vazão com uma certa altura. Se você aumenta a vazão, você diminui a altura. Isso é razoável, né? Isso tem a ver com a conservação da energia. Se você aumenta a vazão, você diminui a altura manométrica. Lembrando que quando você tem energia, você tem trabalho. E quando você divide o trabalho pelo tempo, você tem a potência. Quando você compra uma bomba, você compra uma bomba de determinada potência. A gente lembra que potência é o trabalho pelo tempo, ou seja, a energia pelo tempo. A potência da bomba é fixa. Aquela bomba tem uma determinada potência. Se eu digo que a vazão é maior, eu estou aceitando que a altura manométrica é menor. Quando eu vou efetivamente compatibilizar com o meu sistema, eu quero que isso seja otimizado, né? Eu quero compatibilizar dentro de uma posição ótima. Ou seja, a melhor vazão com a melhor altura manométrica. E nesse caso, eu vou buscar no gráfico exatamente o ponto de cruzamento, que é, como nós falamos, o ponto de operação, o ponto de trabalho ou o ponto de cruzamento. Esse é o ponto de funcionamento. E as bombas devem ser selecionadas para a operação nessas instalações hidráulicas, de tal forma que o ponto de trabalho, né, tanto quanto possível, corresponda
ao ponto máximo em termos de rendimento da bomba. Essa curva 3, embora ela não traga nem valores, né, ela não explicita valores, mas o aspecto configuracional da curva 3, dessa curva verde, remete ao rendimento. Se a gente olha para a figura, a gente não consegue depreender o valor do rendimento, porque não tem nenhuma curva passando exatamente pelo ponto. Eu precisaria, a rigor, encontrar uma curva, vou pegar aqui a curva verde, precisaria de uma curva de rendimento passando aqui, né? Eu saberia qual o rendimento. O rendimento é um adimensional, tá? Quando eu falo rendimento é adimensional, tantos por cento. Quanto é que efetivamente eu aproveito da bomba. É isso, professor? Isso. Então, pessoal, o que é essencial aqui é você compreender, né, a diferença entre a curva da bomba e a curva característica do sistema. Um é fornecida diretamente, né, pelo fornecedor da bomba, que ele realiza os experimentos em laboratório, produz, né, uma série de curvas características, e a outra depende da configuração do seu sistema, né? Tanto da questão geométrica, como também das perdas de carga. Perda de carga que está relacionada com uma série de dispositivos que vão ter ao longo, né? Perda de carga localizada e também do comprimento total, devido à perda de carga contínua, e inclusive também do próprio material que você vai utilizar, né? São diversos fatores que vão influenciar a perda de carga do seu sistema. Cruzando uma curva com a outra, você vai obter o ponto de trabalho. Lembrando que a curva do sistema é essa curva demarcada em 1, crescente, e a curva da bomba é essa curva vermelha, né? Tem um aspecto decrescente. Pessoal, quando o projetista dimensiona a tubulação, ele dimensiona uma determinada natureza da tubulação, pode ser a tubulação PVC, de PPR, pode ser uma tubulação de diferentes polímeros, né? Pode ser um material plástico, pode ser aço galvanizado, enfim, mas ele vai eleger a natureza substantiva da tubulação e o diâmetro. São esses aspectos, né? Não é só o diâmetro. Em decorrência da natureza da tubulação, se é material plástico, se é material metálico, ou qual dos plásticos, a gente tem um conjunto muito amplo de polímeros, a gente vai ter diferentes perdas de carga. A perda de carga depende do material. E depende também do diâmetro. A perda de carga depende do diâmetro, porque a perda de carga depende da velocidade. Tipicamente, a gente lembra que a perda de carga é tanto maior quanto maior o quadrado da velocidade. Se você quer diminuir a perda de carga, uma estratégia é você diminuir o diâmetro. Porque para uma dada vazão, quanto maior o diâmetro, maior a área. Quanto maior a área, menor a velocidade. Quanto menor a velocidade, menor a perda de carga. Vamos fixar bem o que está dito nessa figura. Essa figura ela é bastante eloquente, né? Ela nos traz uma mensagem muito forte. O projetista, quando ele vai dimensionar, ele basicamente estabelece material, as conexões, o diâmetro da tubulação e o posicionamento de cada ponto, né? Onde eu vou iniciar o recalque, onde eu vou aplicar a sucção e onde eu vou entregar essa água no seu destino final. Então, vejam, quando eu estou projetando um sistema desse, a lógica me encaminha para a seguinte atitude: quanto maior a vazão e quanto maior a altura manométrica, tanto maior a tubulação, tanto mais crescente a curva. Daí a lógica. Se você tem maior vazão, você vai ter maior altura manométrica, mesmo que a altura geométrica seja a mesma. Vamos fixar, mesmo que eu tenha uma mesma altura geométrica, quando eu aumento a vazão,
preservando o diâmetro, quando eu aumento a vazão, eu vou ter maior parcela de perda de carga. Mesmo que seja só perda de carga distribuída, eu vou ter um aumento. Se eu tenho maior perda de carga, já que eu tenho maior vazão, eu tenho uma maior extensão, eu vou ter maior altura manométrica. Daí a lógica de ter essa curva crescente. A curva 1 é uma curva crescente, só para lembrar. A curva 1 é a curva característica do sistema, a curva da tubulação. Já o fabricante, ele me entrega uma dada bomba, e essa dada bomba tem uma certa potência, né? Só para a gente lembrar aqui, professor, vou levantar aqui um pouquinho aqui a tela, só para permitir aqui recordar a expressão da potência. Quando eu calculo a potência de uma bomba, eu devo multiplicar o gama, que é o peso específico da água, pela vazão, pela altura manométrica, como o professor Tibério falou, a altura manométrica contempla as parcelas de perda de carga e a altura geométrica. E divido aqui pelo rendimento. Então, gama, peso específico do fluido, nesse caso aqui a água, e a vazão, HM, altura manométrica, e neta o valor do rendimento. Isso aqui é a potência. A bomba tem uma certa potência. A potência da bomba é a potência da bomba. Aquela bomba só tem uma potência. E se, expondo dessa potência, eu vou exigir maior vazão, em decorrência disso, eu vou ter menor altura manométrica viabilizada por aquela bomba. Fazendo uma analogia, professor Tibério, você tem um automóvel, e esse automóvel tem uma certa potência, né? Tem tantos cavalos, né? Vapor, tem HP, né? Sim. No caso de bomba, a gente pode usar CV, HP, Watt, né? O Watt é a unidade oficial do sistema internacional, o Watt, é a unidade de potência. Então, você diz assim, quando eu estou na primeira marcha, né, só para fazer uma analogia, para facilitar o entendimento, quando eu estou na primeira marcha, o que é que acontece? O carro tem mais força, não é verdade? Mas ele consegue desenvolver menor velocidade. Quando você vai da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, quarta marcha, o que é que vai acontecer? À medida que você vai da primeira para a segunda, para a terceira, para a quarta, para a quinta marcha, o que é que vai acontecendo com a força? Vai diminuindo, não vai? Sim. A força vai ficando cada vez menor. A força vai ficando menor. Mas você consegue fazer velocidades maiores, não é verdade? Sim. Você consegue aumentar a velocidade. Não dá para você alcançar uma alta velocidade na primeira marcha. E a primeira marcha é uma marcha de força, não é uma marcha de velocidade. Já quando você está na quarta, na quinta marcha, você tem ali marcha de velocidade. Você tem menos força, porém mais velocidade. Qual é a lógica? Você está preservando a potência é a mesma. Aí você diz, para uma dada potência, se eu exijo mais vazão, que a bomba me transfira, é porque eu estou concedendo à bomba o direito de uma menor altura manométrica. A bomba diz, olha, você está me solicitando mais vazão, então eu não consigo manter a altura manométrica. Então você vai aceitar que eu diminua a altura manométrica. Daí a lógica decrescente da curva vermelha. A curva vermelha ela tem exatamente esse princípio. Quanto maior a vazão, menor a altura manométrica que a bomba consegue viabilizar para você. Já a curva 1 é a curva que está sob o seu controle na hora de dimensionar, na hora de fazer o projeto. Se eu tenho maior vazão, vou ter maior altura manométrica. Ah, e por que eu vou ter maior altura manométrica se eu tenho maior vazão? Ora, porque eu estarei tendo maior velocidade. Sim. E quanto maior a velocidade, maior a perda de carga. Perda de carga é uma parcela da altura manométrica, ou porque eu tenho maior extensão geométrica e eu preciso também reconhecer isso na altura manométrica, ok? Então, Perfeito. a cor azul é crescente e a cor vermelha é decrescente. Não precisa, não precisa decorar muita coisa, precisa entender essa lógica, e essa lógica nos favorece na interpretação de qualquer figura. Perfeito. Pessoal, só Esta questão, professor, ele pede basicamente o quê? O ponto de trabalho, né? o ponto de trabalho. Essa questão
questão, ele não menciona nada de rendimento, apesar de ele citar no enunciado, o que ele questiona mesmo não é rendimento. Né? O objetivo, acredito que ele fez isso foi de confundir, né? Para a pessoa saber qual curva é cada uma, né? Identificar qual curva é cada uma. Esse era o objetivo, né? Por isso que ele deu essa curva adicional a mais. Então, lembrando que a altura manométrica a gente expressa muito em metro, né? A altura manométrica a gente expressa em metro, mas está subentendido ali, metro de um determinado fluido, com um certo peso específico. No caso da água, essa altura está relativizada ao peso específico da água. A gente menciona de forma mais explícita MCA, metro de coluna d'água, né? Okay? isso. A altura manométrica. E a vazão aqui está em metro cúbico por hora, mas lembrando, no sistema internacional de unidades, a vazão deve ser expressa em metro cúbico por segundo, só para lembrar. Já o rendimento é um adimensional. Normalmente a gente usa porcentagem, né? 70%, 60%, 50% é o rendimento. Não é uma grandeza dimensional, porém adimensional. É isso mesmo, né, professor? É isso. Então, pessoal, quando a gente faz esse cruzamento, né? A gente obtém 140 metros cúbicos por hora. E se a gente vier aqui referente ao eixo das ordenadas, 90 metros, coluna água, né? Então, voltando aqui para a alternativa. Voltando aqui para os slides, tá, pessoal? Então, vamos aqui para as alternativas. Ele pergunta, né? Nesse caso, a interseção da curva da bomba com a curva do sistema adutor fornece o ponto de trabalho, que é, né? E aí, dentre as opções, a gente tem a alternativa C, 140 metros cúbicos por hora e 90 MCA, que é justamente o que a gente obtém do cruzamento entre a curva 1 e a curva 2. Então, muita atenção. Lembrando, quando ele fala curva da bomba, é a curva vermelha, né? Curva do sistema adutor, que faz a adução, é a curva azul, né? Na nossa figurinha. Isso. Então, muita atenção. Então, a letra C, né, professor? Que nós podemos cravar aqui. Isso, letra C. Atenção, pessoal. Eu vou reforçar, certo? Uma questão aparentemente simples, né? Mas eu reforço. O que passa, certo? O que garante, assim, eu digo, grande chance de você passar é você não errar nenhuma questão. Eu vou botar entre aspas, simples, tá? É porque a gente vê a dificuldade do concurso, não é uma questão específica, né? Eu digo, você pode até fazer uma questão extremamente difícil, mas isso não ajuda muito na seleção. O difícil é você conciliar todas essas questões simples no dia da prova. Então é isso que esse é o objetivo, né, do nosso curso, né? A gente conseguir conciliar, né, todos os conceitos principais, básicos, para no dia da prova você não errar, né, essas questões, entre aspas, simples, né? Então... Outra coisa que nós falamos, professor, é que ponto de trabalho, às vezes, é chamado de ponto de operação. Sim. Também chamado de ponto de funcionamento, né? Só para a gente se familiarizar com essa nomenclatura. Outra coisa importante, eu digo, quanto menos a gente decorar a fórmula, melhor, tá? Mas garanto, à medida que a gente for praticando, fazendo exercício, essas fórmulas serão introjetadas com bastante conforto, sem nenhuma dificuldade, sem nenhum trauma. E uma fórmula importante para a gente realmente agarrar aqui é a fórmula da potência de bomba. Nesse caso, nós nem precisamos usar, mas, eventualmente, a questão pode exigir. E aí, lembrando, eu tenho lá potência da bomba, que eu posso expressar em CV, em HP ou em watt, né? Lembrando que um CV aproximadamente 750 watts e um CV aproximadamente 1 HP. Né? O HP é um pouquinho maior, mas muitas vezes você pode até coincidir, considerar aproximadamente iguais. Um HP é um pouquinho maior do que um CV. Mas depende de quê? A potência, quando você vai calcular a potência da bomba, depende do peso específico do fluido, depende da altura manométrica, não é só da altura geométrica, é da altura manométrica, que, além da altura geométrica,
reconhece também, né, contempla também as perdas de carga, tanto na sucção quanto no recalque. Então, vamos lá. Depende do peso específico do fluido, depende da altura manométrica e depende da vazão, né? Vazão. Só que, como a gente não tem uma eficiência plena, o aproveitamento não é 100%, a gente pega esse cálculo, nesse produto aí, e divide pelo rendimento. Quanto menor o rendimento, tanto maior vai ser a potência da bomba que você vai comprar. Não é verdade? Isso. Então, o rendimento, na fórmula, ele é posicionado no denominador. Tem uma lógica, né? Quanto maior o peso específico, maior a potência. Quanto maior a altura manométrica, maior a potência. Quanto maior a vazão, maior a potência da bomba. Quanto menor o rendimento, maior a potência. Essa expressão ela é bastante relevante. Vamos para a próxima, né, professor? Vamos para a próxima. Enquanto você estava falando, eu estava riscando aqui na fórmula que você tinha colocado. Vamos aqui para o próximo slide, tá, pessoal? Então, mais uma questão relativa a bombas, né? É que esse assunto é bastante frequente, eu diria que tem uma alta chance aí de vir nessa prova, tá, pessoal? Hidráulica, com certeza, deve ser um assunto que vai ser bastante abordado. Mas pela lógica, né? Questão da FGV, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, 2014, né? Sistema de bombeamento da figura abaixo foi instalado para recalcar água a 30 graus Celsius em uma cidade a 1.800 metros de altura. As cotas da figura são relativas ao nível de referência local, né? E aqui ele dá a figurinha, né, que mostra a instalação da bomba, né, e a configuração geométrica do sistema. A gente tem um reservatório aqui inferior, tem a tubulação de sucção e passa aqui pelo o eixo da bomba, o rotor, que fornece energia e é levado até um reservatório superior. E aqui a gente tem a tubulação de recalque. Lembrando, a tubulação de sucção, ela vai desde a válvula de pé e crivo até o eixo da bomba. Repito, a altura de sucção, ela não é simplesmente a medida, o tamanho da tubulação de sucção. São duas coisas bem diferentes e é importante que a gente esteja atento a isso. Isso muitas vezes pega o candidato. Vamos lá. Uma coisa é a tubulação de sucção. Tubulação de sucção vai desde a válvula de pé e crivo, que está lá embaixo, né? Desenhadinho ali, e vai até o eixo da bomba. O eixo da bomba. Essa é a tubulação de sucção. Agora, quando a gente fala em altura de sucção, a altura de sucção a gente mede do eixo da bomba até a superfície livre da água. A gente mede a altura de sucção na vertical. Aí, a altura de sucção, eu tenho a altura geométrica de sucção mais as perdas de carga na sucção. Quando você calcula a altura geométrica de sucção, é a altura obtida do eixo da bomba até a superfície livre do líquido, no caso aqui a água. Já para você apurar as perdas de carga na sucção, você vai considerar a extensão da tubulação toda, que vai desde a válvula de pé de crivo até a entrada do rotor da bomba, além das curvas e das válvulas. Você tem a extensão, né? Então tem carga distribuída e tem nas conexões e nos dispositivos de válvula, você tem as perdas localizadas. Então, a altura de sucção contempla a altura geométrica de sucção mais as perdas de carga na sucção. Nesse caso aqui, professor, só para a gente ilustrar, é o exemplo de uma bomba não afogada. O que significa uma bomba não afogada? O eixo da bomba está acima da superfície livre. Então, nesse caso, eu tenho realmente que succionar. A sucção é um desafio. Nesta circunstância aqui da figura, a sucção é um desafio. E é um desafio que costuma ser até maior do que o recalque. Por que é maior do que o recalque? Por que o desafio é maior?
porque existe um fenômeno chamado cavitação, e para a gente evitar cavitação, a gente precisa controlar com muito cuidado o NPSH, né? Eu acho que é Isso, exatamente o isso, teor desse quesito. isso. Então, pessoal, continuando, tá? Mais à frente a gente vai trazer essa figurinha, a gente pode ir apresentando melhor aqui o que foi dito. Só continuando aqui no enunciado, pessoal. Então ele deu essa configuração. Mais na frente ele dá uma tabela, né, que relaciona pressão atmosférica dividido pelo peso específico, que vai dar a carga em metro de coluna de água, né, para pressão atmosférica. E a gente vê aqui o seguinte, né, a altitude vai impactar, né, na pressão atmosférica, né? Se tiver a nível zero, a gente tem uma determinada pressão atmosférica, mas a gente não está, a gente está a 1800, então tem outra pressão atmosférica. E aqui a pressão de vapor também vai variar em função da temperatura do Quanto ambiente. maior a temperatura, maior a pressão de vapor. Neste caso, ele relativiza a pressão de vapor, no caso, a pressão de vapor da água, ele relativiza com o gama da água, que é o peso específico da água. Então, observe a lógica física. Quanto maior a temperatura, tanto maior será também a pressão de vapor. Quando você agora olha para a altitude e busca correlacionar com a pressão atmosférica, é o contrário. Quanto maior a altitude, quanto mais acima do nível do mar você se encontra, menor a pressão atmosférica. E é o que ele diz aqui, em termos relativos com o peso específico da água. Há uma altitude. Altitude é sempre medida em relação ao nível do mar. A uma altitude de 1.800 metros, eu tenho 8,2 metros de coluna d'água. Lembrando que 1 atm, a pressão de 1 atm, é aproximadamente 10,33 metros de coluna d'água. Quando eu estou a 1.800 metros acima do nível do mar, significa que minha pressão atmosférica é menor, né? Fica nitidamente menor. De 10,33 caiu para 8,2. Perfeito. E aí, pessoal, ele pede o seguinte: sabendo que as perdas de carga na sucção e no recalque são, respectivamente, de 0,7 metros, coluna d'água, né? E 2,1 metros, o NPSH-R requerido máximo para evitar a ocorrência de cavitação deve ser de. Então, é justamente uma questão daquilo que o Anísio, né, comentou aí na introdução. Então, eu vou partir aqui para a tela de anotações nossa, tá, pessoal? A gente discutir melhor. Vou apresentar aqui a figura da questão. A figura está bem ampliada aí para visualização, está, né? Sim, e já deu um zoom aqui na figura. Então, pessoal, como o Anísio comentou, né, nessa instalação, a gente tem a tubulação de sucção e a tubulação de recalque. E a gente vai ter a altura geométrica, que não corresponde necessariamente, né, não vai corresponder ao comprimento total da tubulação de sucção. A altura geométrica vai ser a diferença entre o eixo, o nível do eixo da bomba, ele é marcado aqui, e o nível da água, o nível da superfície livre da água. Atenção a isso, pessoal, não vamos Isso é o que a confundir. gente chama, isso é o que a gente chama de altura geométrica de sucção. Isso. Altura geométrica de sucção. Então não vamos A confundir, altura pessoal. de sucção vai ser a altura geométrica de sucção mais as perdas de carga que acontecem ao longo da sucção. A sucção começa bem aqui com a válvula de pé e crivo. Eu tenho a tubulação até chegar a essa curva, e aí tenho mais uma tubulação até ingressar aqui no rotor da bomba. Eu tenho uma curva aqui que vai gerar perda de carga localizada, tenho uma válvula aqui de pé e crivo que vai gerar perda de carga localizada, e tenho, ao longo dessa tubulação, perda de carga distribuída. Para a gente calcular a altura de sucção, a gente coloca as duas parcelas, a altura geométrica de sucção mais as perdas de carga na sucção. Agora, é interessante, professor, só para a gente já ir com mais objetividade, a questão ela trata do NPSH requerido, né? Requerido. O que é que
vem a ser esse NPSH requerido. O N, o P, o S e o H são letras que formam um acrônimo, né? Então, o N é de net, líquido, né? Líquido, já a parte sobejante. Positivo, ou seja, o que está acima, né? Positivo. Suction head, ou seja, é a carga, head, a carga, na sucção acima da pressão de vapor, já descontada a pressão de vapor, por isso que a gente diz assim, eu tenho a carga líquida, né? A carga líquida. É a carga já descontada as perdas e acima da pressão de vapor. Acima da pressão de vapor. Eu tenho a possibilidade de recalcar o recalque. Eu tenho essa possibilidade de desenvolver o recalque porque a bomba, ela impulsiona o líquido para cima. Então, é um papel que a gente diz assim, é da bomba. A bomba tem essa capacidade de impulsionar o líquido para cima. Mas quando a gente trata agora da sucção, falei há pouco, a sucção normalmente é mais dificultosa. Por quê? Porque além de você precisar de uma bomba para gerar uma zona de subpressão, você tem que contar com a assistência, você tem que contar com o apoio de um negócio chamado o quê? Pressão atmosférica. Se não existe pressão atmosférica, você vai ter muita dificuldade de promover a sucção. Você concorda, professor? Sim. Porque a pressão atmosférica é o que está empurrando o líquido para baixo para que, olha, só para a gente entender aqui, esse líquido vai entrar aqui e vai subir, por quê? Porque esse rotor, ele vai estar acondicionado no invólucro em que ali a pressão é menor do que a pressão atmosférica. Então, vai puxar a água. Só que ela não pode puxar tanto, assim, uma supressão tão grande, porque em vez de succionar a água no estado líquido, pode ser que essa bomba esteja succionando a água na forma de vapor. E aí, se acontece isso, nós vamos ter que nos preparar para um terrível fenômeno chamado cavitação. Cavitação é extremamente danoso para a bomba, é uma tragédia para a bomba. E a bomba está em cavitação, ela está em péssimas condições operacionais. Toda vez que você dimensiona um sistema de bomba, observe bem, não é só a potência. Calculei a potência, ok, é necessário calcular a potência, mas não é só isso. Você tem que calcular a potência e verificar a compatibilidade com o catálogo do fabricante em termos de NPSH requerido. A grandeza NPSH requerida é uma característica da bomba. Vou escrever aqui, professor. Colocar aqui. Está dando para visualizar a escrita? Sim, estou. É uma característica da bomba. Quem me informa? É o fabricante. O fabricante me diz, olha, essa bomba que você está levando, ela tem a potência que você pediu, mas ela requer um NPSH de tanto. Se eu estou projetando o sistema hidráulico, tubulação e tudo mais, eu tenho que oportunizar àquela bomba, naquelas circunstâncias operacionais, um NPSH disponível, né? É o que a gente chama de NPSH-D, NPSH, Net Positive Suction Head, disponível maior do que o NPSH requerido. Essa é a equação fundamental. Vou escrever aqui do ladinho, professor. NPSH requerido tem que ser menor. Né? O campo de visualização está alcançando aqui? Sim, estou. Disponível. Então, o disponível tem que ser maior do que o requerido menor do que o. Teoricamente, eu poderia dizer assim: menor o requerido
menor ou igual. Só que a gente não deve trabalhar no limite, né? A gente não deve trabalhar na borda do precipício, né? Então, no caso, o que se recomenda é que o disponível seja um pouco maior, que haja uma folga, né? Essa desigualdade aqui me sugere uma folga. Essa folga, normalmente, ela é da ordem de 30 a meio metro. Então, uma boa sugestão, e é seguida por muitos projetistas, colocar essa folga de meio metro. Veja que aqui eu tenho uma desigualdade. Estou dizendo que o NPSH disponível deve ser maior do que o NPSH requerido. E quanto maior, quão maior o disponível deve ser em relação ao requerido? 30 centímetros, 40 centímetros, muitos sugerem logo meio metro. Meio metro é uma boa indicação, tá? Mas o que a questão traz, efetivamente, é o cálculo do NPSH requerido, não é isso? Isso, Ele quer saber o requerido, não é isso? isso. Ele quer saber o requerido. Então, a gente já pode esquecer uma informação que ele fornece no enunciado. Qual é a informação? É uma informação que é desnecessária, absolutamente para confundir a cabeça do candidato. Ele dá a perda de carga de sucção e no recalque, né? Mas o recalque nessa questão aqui não é relevante. Quando eu for calcular, veja bem, olha aqui, interessante, ó, quando eu for calcular a potência da bomba, quando eu for calcular a potência da bomba, eu vou precisar saber da altura manométrica. Esta altura manométrica aqui, para o cálculo da potência da bomba, essa altura manométrica contempla a altura manométrica na sucção e a altura manométrica no recalque. Mas nesse momento eu não estou calculando a potência. Nesse momento eu estou apenas avaliando o NPSH requerido. Não é isso? Isso. Lembrando que o NPSH disponível não pode ser menor, tem que ser maior do que o NPSH requerido. Então, essa é a lógica. Então, para o enfrentamento dessa questão, o candidato já deixa de lado, já camoteia ali a informação da perda de carga no recalque. Não estou tratando de recalque agora. Vou precisar saber, claro, mais tarde, quando estiver apurando a altura manométrica total. E uma parcela da altura manométrica total é a altura manométrica no recalque. Mas agora, para o NPSH, lembrando, olha aqui, como é que a gente nunca vai esquecer, o S é suction. Então, o S aqui é de sucção. O S é de sucção, nada tem a ver com recalque. Certo? Então, o nosso foco agora é na sucção. Vamos em frente, né, professor? Vamos em frente. Então, pessoal, as parcelas, né, que a gente tem que levar em consideração são as parcelas referentes à carga atmosférica, a carga referente à sucção, considerando a altura geométrica e as perdas de carga, e a pressão de vapor. Então, a carga atmosférica ele nos deu através da... Me permita só um adendo. O campo de visualização da sua tela está bem ajustado, né? Só para... Sim, tá mostrando aqui basicamente tudo aí que foi escrito. Ótimo, tá bom. Então, pessoal, a gente da tabela, como a gente viu, né, foi dada uma altura de uma altitude, perdão, de 1.800 metros, e para essa altitude de 1.800 metros, a carga disponível que a gente vai ter devido à pressão atmosférica é de 8,2 metros. Então, vou colocar aqui, 8,2 metros coluna d'água, né? Altura de sucção, nesse caso aí, em que a bomba não está afogada, ou seja, que o reservatório está abaixo do eixo da bomba, a sucção deve ser considerada como negativa, né? Então ela vai diminuir em relação ao disponível, ela vai entrar diminuindo. Se por acaso a bomba tivesse afogada, o reservatório tivesse acima da linha, ela entraria como positivo. Então atenção a esse detalhe. Nesse caso, ela entra como diminuindo, né, esse valor da carga atmosférica. A ideia é sempre essa. Tudo que ajuda, a gente coloca como positivo. Tudo que abate, tudo que atrapalha, tudo que prejudica, a gente coloca como negativo. Quanto maior a pressão atmosférica, melhor. O que eu prefiro? Pressão atmosférica maior, para favorecer
favorecer o não acontecimento da cavitação. Lembrando que a cavitação é algo terrível, algo extraordinariamente prejudicial. Então, para favorecer a não ocorrência da cavitação, a pressão atmosférica é algo benéfico. Benéfico no sentido de evitar, de prevenir. Então, eu lanço aí como positivo. Já a altura de sucção é algo negativo, porque quanto maior a altura de sucção, tanto maior o tamanho do desafio, não é isso, professor? Isso. Mais dificultosa a operação. E aí eu coloco como negativo. Guardem essa ideia, porque evita a necessidade de você ter que decorar a fórmula, guardando Isso. a lógica, né? Altura geométrica, pessoal. A figurinha está um pouquinho poluída, tá? Mas eu vou tirar aqui umas coisas. Mas já tinha falado anteriormente. Altura geométrica. 6,5 menos 4, né? Isso, 6,5 menos 4. 6,5 menos 4, tá, pessoal? Então, 2,5, né? 2,5. Essa é a altura geométrica da sucção. Ele falou no enunciado que... Às vezes, professor, às vezes a gente fala apressadamente, a gente fala, a altura de sucção. Então, é bom sempre observar o contexto. Pessoal, peço que todos vocês estejam bem atentos. O contexto. Rigorosamente, existe uma coisa chamada altura manométrica de sucção. A altura manométrica de sucção é a altura geométrica na sucção mais as perdas de carga na sucção. Isso. Às vezes, a gente, falando apressadamente, a gente diz altura na sucção e confunde meio que com a altura geométrica na sucção. Mas é importante manter a compreensão do termo, tá? Sim. Uma coisa é a altura manométrica, outra coisa é a altura geométrica. Okay? Perfeito. E aqui a gente tem que adicionar ainda as perdas de carga. Perdas de carga, tá, pessoal? Justamente pela diferença que o Andrés falou, né? Então a gente, no enunciado, inclusive, ele já deu, né? Poderia ter pedido para você calcular, mas ele já deu a perda de carga na sucção e ele disse que é 0,7. Então a gente tem que adicionar aqui 0,7. Isso aqui vai dar 3,2. E a pressão de vapor a gente obtém também lá da tabela, com base na temperatura. Ele diz no enunciado que a temperatura no ambiente, né, é 30 graus Celsius, da qual a gente obtém uma pressão de vapor de 0,43. Ou seja, quanto maior a temperatura, pior, né? Concorda? Concordo. No caso, quanto maior a temperatura, sim, maior a pressão de vapor. Sim. Essas duas parcelas são negativas, então pior vai ser para o nosso NPSH. Lembre que o que é a cavitação? A cavitação é um terrível fenômeno que acontece quando, ao desejar succionar um líquido, eu estou succionando vapor. E quando você succiona vapor, esse vapor vai ingressar numa zona de pressão dentro do rotor e essas bolhas elas vão colapsar. Isso vai acontecer com uma liberação muito grande de energia. Essa energia ela vai danificar, é como se fosse uma metralhadora fuzilando, ou metralhadora fuzilando não dá para acontecer, né? Ou é fuzil ou é metralhadora, né? Mas como se fosse uma metralhadora metralhando o rotor da bomba. O rotor da bomba sai todo esculhambado quando ocorre cavitação. Quando é que ocorre cavitação? Eu quero succionar líquido, estou succionando a água na forma de vapor. Quanto maior a temperatura, tanto pior a circunstância. Por quê? Exatamente porque a pressão de vapor aumenta com o aumento da temperatura. Professor, essa é a NPSH, outra, Net Positive Suction Head, disponível, né? Isso é o que eu disponho. Aí ele diz o quê na pergunta? Esse cálculo que o professor Tibério fez aqui, eu vou denotar por NPSH disponível. Está alcançando aqui a minha letra? Sim. Tá, né, professor? Sim. O campo de captura? Sim. Então eu vou voltar. Então no anunciar... perdão, Anísio. Pode comentar. O NPSH disponível foi o que você obteve, né? A tela de anotação está exibida, né? Isso. Então, o NPSH disponível
4,57 metros por andar. Foi o cálculo que o professor Tibério fez. Qual é o comando essencial para evitar cavitação? É que o disponível seja maior do que o requerido. Mas vejam, a recomendação usual é que a gente trabalhe com a folga de cerca de meio metro. Então, se eu tenho disponível 4,57, não é razoável você usar uma bomba com NPSH maior do que 4. Você concorda? Sim. Maior do que 4. Porque se eu uso maior do que 4, eu estou com a folga de repente menor do que meio metro. Né? Sim. Teoricamente, eu poderia até ir na risca, encostando aí no 4,57. Acontece que eu preciso de uma folga. 5, seria possível, professor, comprar uma bomba com NPSH requerido de 5 metros? Isso seria pedir para haver cavitação, né? Seria uma garantia de ocorrência de cavitação. Seria uma tragédia. Mas tem uma resposta aí, professor, nas alternativas 3, né? 3, alternativa 3. Se eu uso 3, qual seria a desvantagem? Eu estou com uma folga muito grande. Não faz muito sentido você trabalhar com folga muito grande, né? Sim. Não é verdade? Sim. Se você tem 4,57 e oferece uma folga de meio metro, você vai para 4. Né? E 4 está de bom tamanho. Isso. Né? E no enunciado ele fecha bem, porque ele pede o máximo, né? Então, como 4 é maior que 3, está bem fechada essa questão aí no próprio enunciado, né? Que ele pede o NPSH requerido máximo, né? Embora seja possível 3 e 4, o máximo seria 4, né? Então, pessoal, essa questão ela é muito importante, ela merece realmente ser valorizada, tá? Ela é realmente muito rica, porque você consegue circunscrever os fatores envolvidos no NPSH, você consegue comparar o sistema com a bomba, né? E compatibilizar a bomba com o sistema. Tudo isso é muito importante. Importante na vida prática, importante também numa prova de concurso. Isso é um assunto bastante cobrado. Né? Perfeito. E atenção. Só lembrando, NPSH é na sucção. Não é no recalque, é na sucção. Perfeito. Daqui, pessoal, sugiro que gravem bem as diferenças que foram citadas aqui, né? De altura geométrica, na sucção para altura manométrica, que é dada pela altura geométrica mais a perda de carga, tanto para sucção como para recalque. Às vezes só isso pode ser item de prova, já ocorreu. E atenção à figurazinha, né? As configurações geométricas lá, o que foi citado para você conseguir extrair da figura o que você precisa para fazer os cálculos. Acho que isso aqui era o principal dessa questão, você realmente você entender quais parâmetros você vai utilizar ali. Questão bem interessante também. E é isso, vamos aqui para a próxima. Se tiver alguma dúvida, pessoal, reforço, coloquem aí nos comentários aí desse vídeo, tá? Vamos para a próxima questão. Questão também da FGV, Prefeitura Municipal de Salvador, 2017. Traz o seguinte: observe o canal triangular com declividade de 0,004 metros por metro e com coeficiente de rugosidade N de 0,012, que escoa uma vazão Q de igual a 2 metros cúbicos por segundo. E aí ele dá a figurazinha de um canal triangular. Né? Abaixo dessa figura ele dá o perfil longitudinal. Estou lembrando que o coeficiente de rugosidade é uma característica do material de revestimento do canal. Né? Quando a gente fala é o canal e tal, quando a gente fala do coeficiente de rugosidade, é uma característica, uma propriedade atinente ao material que reveste o canal. Né? Inclusive, faltou aqui, acredito, a unidade, mas também não traz nenhum prejuízo aqui para essa questão, tá, pessoal? Não... Interessantíssimo, professor, interessantíssimo. Uma ocasião a gente impugnou uma questão no outro concurso, né? E a base, né, a argumentação do recurso era exatamente porque havia sido negligenciado isso. Você chamou a atenção importante. Na expressão de MANE, que é uma expressão
aplicável a escoamento permanente e uniforme, nós temos lá o coeficiente de rugosidade. E ninguém pode confundir. Esse coeficiente não é adimensional, por incrível que pareça. Não é adimensional. Agora, como muitas vezes o autor do livro de hidráulica, né, usa todas as unidades no sistema internacional, ele meio que deixa de lado, né, negligencia a unidade, mas não é adimensional. Só para chamar a atenção, ele deveria colocar, mas deixando isso de lado, né, professor? Só chamando a atenção, se houver necessidade, a gente impugna, né? Sim. Isso favorecer. Então, mas é isso. Continuando, pessoal, ele continua, né? Depois da figurinha. Inicialmente é estabelecido um movimento uniforme com altura de lâmina de água de 0,90 metros. Posteriormente, é colocada no canal uma comporta que define a sua montante uma altura de água superior a H. E a figurinha, né? Isso. Tem a figurinha, né? E a figurinha, mais à frente a gente traz ali na parte de anotações da figurinha, tá, pessoal? Que define a montante, a altura de água superior a H, e a jusante, um escoamento bem raso, com altura inferior a H. Aí dados, né? Inclusive ele traz as equações, que reforço, não precisariam... Estejam preparados na véspera, na antevéspera, estejam preparados para essas revisões, tá? Essa equação de Mani, professor, normalmente a prova não traz. O candidato tem que levar na cachola, né? Na cabeça. Sim. De memória. E não é difícil guardar essas fórmulas de memória. A equação de Mani é uma que merece ser realmente guardada. Da equação de Froude também, a gente vai utilizar mais à frente, ele pede para classificar o escoamento quanto à criticidade, né? E aí continua, os regimes de escoamento antes da colocação da comporta e imediatamente a jusante da comporta. Após a colocação destas, são, respectivamente, e aí das opções, né? Subcrítico. Então, basicamente, a gente precisa identificar qual é o regime de escoamento quanto à criticidade, se é um regime, né, subcrítico, supercrítico ou crítico, em função aqui, antes da comporta existir e imediatamente a jusante após a comporta, né, ser colocada. Eu vou trazer novamente... O que vem a ser cada regime desse. Com relação à criticidade, nós temos 3 possibilidades, né, com relação à criticidade. Ou o regime é crítico, ou ele é supercrítico, ou é subcrítico. 3 possibilidades. Quando é que ele é crítico? Ele é crítico quando a celeridade é igual à velocidade. Velocidade é igual à celeridade, então é crítico. Já nós vamos revisar o conceito de celeridade, né? Mas guardem isso. Se a velocidade for igual à celeridade na realidade é como se fosse a velocidade da onda gravitacional. Na realidade é isso, né? Seria a velocidade de trânsito da onda gravitacional. Se a velocidade coincide com a celeridade, nós proclamamos o regime como crítico. Se por acaso a velocidade for maior do que a celeridade, a gente proclama o regime como supercrítico. Velocidade maior do que a celeridade, regime supercrítico. E quando sucede o contrário, ou seja, a velocidade é menor do que a celeridade, a gente diz que o regime é subcrítico. Mas existe um parâmetro, professor, que trata disso com mais explicitude. O que é? É o número de? Número de Froude. De Froude, que, por sinal, por acaso, o examinador generosamente forneceu, mas não necessariamente vai fornecer em toda a prova. Nesse caso aqui veio, mas o candidato deve estar preparado. O que é que significa número de Froude? É a razão, é o adimensional entre a velocidade e a celeridade. Quando eu divido a velocidade pela celeridade, eu já digo que ali o resultado é o número de Froude, que é um adimensional, é um parâmetro adimensional. Se o número de Froude for igual a 1, regime crítico. Se o número de Froude for maior do que 1, supercrítico. Se o número de Froude for menor do que 1, subcrítico. Estamos
na figurinha, professor, lá da sala de anotações? Isso, já fiz algumas anotações lá, já estava na Aí figurinha. a gente pode explorar bem. Então, Muito bem. enquanto você falava, eu já fui fazendo aqui algumas Tranquilo, 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 anotações. tá ótimo. Então, pessoal, trouxe a formulazinha, tá, pessoal, que foi dado no enunciado. Então, aqui a gente tem a fórmula do número de Freud. Ele é a relação entre a velocidade e a celeridade, que é dada justamente pela raiz da gravidade, que também foi fornecida, e da profundidade hidráulica. E a profundidade hidráulica, por sua vez, não é igual à altura do nível da água, tá, pessoal? Não Só confunde. coincide quando a seção é retangular. Quando a seção é retangular, a profundidade hidráulica coincide com a profundidade da lâmina d'água no canal. Mas quando não é, cuidado, isso aqui é tão importante que pega muito candidato bom, né? Muito candidato bom pode se equivocar. Profundidade hidráulica coincide com a profundidade da lâmina d'água somente quando o canal tem seção retangular. Quando não, você obtém a profundidade hidráulica dividindo a área molhada pela largura da superfície livre. Né? Isso. A largura da superfície livre. E a largura da superfície livre é isso aqui, né? Marcando aqui em cima na figurinha. Vou pegar aqui uma mancha melhor. Ó, essa aqui é a largura na superfície livre. Se eu quero calcular a profundidade hidráulica, olha, a profundidade hidráulica é diferente desse H. Isso aqui é a profundidade geométrica no ponto mais fundo do canal de seção triangular. Mas a profundidade hidráulica é um outro conceito. É a área molhada dividido pela largura na superfície livre do canal. Tudo bem. Fundamental. Professor, esse termo aqui, a raiz quadrada de GPH, que na realidade ele coloca lá no enunciado, ele disponibiliza a fórmula, né? Ele disponibiliza como Y, né? Só para manter a Sim, mesma nomenclatura, eu vou escrever aqui, tá certo? Com a sua permissão. sim, sim. Sem Só problema. para preservar a mesma nomenclatura. Mas ninguém tá preocupado com isso, não, porque mais importante é você entender cada ingrediente aqui, não é uniformizar, tá certo? Mas fiquem tranquilos. O que o professor colocou aqui com pH, profundidade hidráulica, é o nosso Y, tá? Por quê? Porque o examinador generosamente nos ofereceu. Mas vejam, isso aqui, olha aqui, o que está no denominador, raiz quadrada de GH, é o que nós chamamos de celeridade. Tá? Celeridade. Já temos o valor da velocidade. Ele dá a velocidade, professor? Não, ele nos fornece a vazão Nos dá a vazão, né? e a gente Nos dá a consegue vazão. calcular a área molhada, pessoal. A área molhada, Aí você diz, a vazão é igual a quê? A área da seção molhada vezes a velocidade, não é isso? isso. Isso aqui é o que a gente chama de equação da continuidade. Equação da continuidade. Isso aqui guardem sempre, tá? Equação da continuidade de um fluido incompressível. Toda vez que o fluido é incompressível, a equação da continuidade me diz que a vazão é igual ao produto da área da seção molhada pela velocidade. Então, pessoal, vamos calcular primeiramente a área molhada, né? Na situação inicial. Então, que é dado aqui nessa figurazinha. Ele deu É essa aqui, né? Esse triângulo, né, professor? Isso, ele deu o nosso ângulo aqui na declinação e a gente sabe a altura, né? Quando o ângulo é de 45 graus, é o mesmo que dizer que para um x de altura eu tenho um x na horizontal também. Então, se eu tenho aqui 0,9 É metros, 0,9, né? 0,9 metros de altura, eu tenho 0,9 na horizontal. E, consequentemente, 1,8 seria a nossa base do triângulo, né? A superfície livre do triângulo. Com base nisso, a gente consegue calcular a nossa área molhada, base vezes altura dividido por 2. Então, eu posso dizer que a área molhada
vai ser igual a base 1,8 vezes altura 0,9 dividido por 2. E se a gente fizer as contas aqui, isso aqui vai ser 0,9 ao quadrado. E, perdão, aqui Fazendo as contas aqui, professor, deu 0,81 metro quadrado. 0,81 metro quadrado. 0,81 metros Metro quadrados. quadrado. Ora, se a gente tem a nossa área, a gente tem a vazão que foi dada no enunciado, a gente consegue achar Ah, vazão ele deu, professor. Ele deu a vazão. A gente tem a vazão, tem a Ele deu a área, vazão. Maravilha. então a gente consegue determinar a velocidade, que é um dos parâmetros que a gente vai utilizar na equação do número de Freud para classificar o escoamento, né? Se é supercrítico, subcrítico ou crítico. Então a velocidade vai ser igual a vazão dividido pela área. Vazão é 2 metros cúbicos por segundo. E a área é 0,81. 0,81. Fazendo aqui, professor, obtive aproximadamente 2,47. Aproximadamente 2,47 metros por segundo. Metros por segundo. É. Então encontramos aqui nosso primeiro parâmetro, velocidade. Velocidade média, né? A gente sabe que a velocidade varia de acordo com o perfil aí da altura em relação à superfície, velocidade média. Continuando, a gente precisa calcular agora a profundidade hidráulica, o Y. E aqui a gente já deu a equação, não foi fornecida no enunciado. E muita atenção, não confunda, né? O Y não é o 0,9. Essa aqui eu acho que era o principal fator dessa questão. Realmente eu diria. É o pulo do gato, né, professor? É o pulo do gato aqui. Muita gente boa, certo? É simples questão de revisão mesmo, de fazer uma revisão, de recuperar essa diferença, que isso aqui é o que poderia pegar o candidato, né? A gente diz assim, professor, muito filho de Deus errou, né? Sim, infelizmente sim. E aí, pessoal? Profundidade hidráulica. Profundidade hidráulica. Então a gente já calcular a área molhada, tá? Eu vou trazer para cá para cima. Ou melhor, vou utilizar aqui a equação do Anísio, que está dentro dos parâmetros aqui do examinador. Eu vou dizer o seguinte: profundidade hidráulica Y vai ser igual a área molhada, a gente calculou 0,81. O Y nós já podemos obter 0,81. Pessoal, deixa eu só sugerir, mude a cor da sua tinta aí. Mudar a cor? Sim, azul com azul não ficou legal, né? Tá. Se você puder colocar um verde, eu. Vou colocar um vermelho aqui. Ótimo, eu consigo perceber melhor. Então o Y vai ser igual a 0,81, nossa área molhada, metros quadrados, né? Dividido pela largura da superfície livre da água, que nesse caso aqui a gente calculou 1,8, tá, pessoal? 1,8 metros. De cada aqui. E aí o Y dá 0,45. Isso aqui vai dar 0,45 metro. Perfeito. Então aqui a gente já tem os dois parâmetros que a gente precisava. E a gente pode vir aqui na equação de Freud e substituir. Posso dizer que o número de Freud. Perdão, eu estou falando correto, Anísio? É esse mesmo, né? Não tem tem o outro, mas ele tem, acho que, outra pronúncia. Se eu estiver pronunciando errado, perdão, pessoal. O outro não é da nossa área, não. O quê? É o Freud. O Freud. O Sigmund Freud. Bom, pessoal. Freud. Isso. Esse é o Freud. O outro é o Freud, é o Freud, é o Sigmund. Isso. Então, pessoal, substituindo, a gente vai ter o número de Freud vai ser igual a velocidade dividido pela raiz de 9. Ele até acho que você poderia aqui aproximar, certo? Que acho que ficariam as contas, eu diria, o ruim dessa questão talvez seja só as contas que foram quebradas, né? Você tem a altura, você tem a profundidade hidráulica, 0,45, tem a aceleração da gravidade, 9,81. Isso bem aqui que está no denominador, isso aqui que eu estou envolvendo aqui é o valor da celeridade, tá? É a celeridade, só lembrando. Opa, a celeridade. A gente pode calcular até a celeridade separadamente, né?
O valor dessa raiz quadrada, professor, fiz aqui, raiz quadrada de 9,81 vezes 0,45, fiz aqui, deu 2,1 metros por segundo, tá certo? Perfeito. Vou botar aqui 2,1 metros por segundo. Lembrando, a celeridade tem a mesma dimensão que velocidade. Tanto é que quando você divide velocidade pela celeridade, o que resulta ali é uma grandeza adimensional, ok? Para que velocidade e celeridade tenham a mesma dimensão. Então, se a gente Aí dividir... o Freud aqui, professor, dividindo aí 2,47 por 2,1, já vemos que o Freud é maior do que 1, né, não? Sim, com certeza é maior do que 1. Maior do que 1. Isso já é suficiente para a gente resolver a metade da questão. Sim. Né? Maior Vou, do que 1. vou voltar... Eu já posso dizer que o regime antes, né, antes Isso. da comporta, a montante da comporta é supercrítico, né? Isso. Então, pessoal, o regime que não confunda, tá? Na figurinha aqui não tem a comporta antes. Então, o que ele quer é a situação com altura H, que foi o que a gente acabou de calcular. Estou marcando aqui de vermelho na figurinha. E nessa situação, o regime é supercrítico. Quando ele colocou a comporta, vou marcar aqui de vermelho, na situação posterior, o que acontece? Bloqueou parte da área disponível que a gente tinha no canal, foi bloqueada. Isso aí basicamente reduziu a capacidade de transporte, vamos dizer, da capacidade de vazão da nossa seção, e ocorreu um barramento, e isso causou, na região imediatamente a montante, uma elevação, mas ele não pede nessa situação. O que ele pede é o seguinte: a segunda... Antes da colocação, né? Ele pediu o regime de escoamento antes da colocação da comporta, e isso nós já determinamos. Isso, né? Isso a gente já... maior do que 1 significa supercrítico. E ele pede a segunda, ele pede após a colocação da comporta e imediatamente a jusante. Então seria nessa área aqui. Nessa área aqui a gente não precisaria nem fazer conta, né, pessoal? Porque se a gente está reduzindo a altura, então com certeza o número de Freud vai aumentar. E na realidade, professor, se fosse para fazer conta, não haveria dado suficiente. Sim. Não haveria dado suficiente para a gente fazer conta. O que o candidato tem que observar é, quando você coloca a comporta, você estrangula a área de passagem. Ao estrangular a área de passagem, preservando a vazão, você aumenta a velocidade. Se você aumenta a velocidade, você vai aumentar o quê? Aumentar o Freud. Concorda? Sim. Você vai aumentar o Freud. Então, o Freud se já era maior do que 1, agora é que vai ser bem maior do que já era. Então, se o Freud, antes da colocação da comporta, já era maior do que 1, depois que você coloca a comporta, a jusante dessa comporta, eu já tenho certeza que vai ser supercrítico. Vai ser supercrítico. Ok? Também. Não é verdade? Isso. E outra coisa, se ele perguntasse qual é o Freud antes da colocação da comporta, nós sabemos, calculamos aí. Isso. 2,47 dividido por 2,1, dá até para fazer aqui. Vou pegar aqui, 2,47 dividido por 2,1, façam aí, dá aproximadamente 1,17, 1,18, mais ou menos. E a jusante? A jusante, para eu saber qual o valor do Freud, eu teria de saber até que nível a comporta desceu, para que eu saiba qual é a largura, né? A largura da superfície livre, para que eu possa estimar a profundidade hidráulica para calcular a celeridade e, assim, calcular também o Freud. Né? A vazão não muda, tá? A vazão ao longo de todo o canal é a mesma. O que muda é a profundidade e a velocidade. A velocidade muda, a profundidade muda, mas a vazão não muda. A vazão é sempre 2, não é isso? Isso. A vazão é sempre 2. No caso, o candidato esperto, ele calcularia antes supercrítico e deduziria imediatamente que a jusante da comporta também é supercrítico. Né? Qual seria a melhor letra aí, professor? Voltando aqui para os slides. Então, respectivamente, a gente tem supercrítico e supercrítico. É o gabarito, letra E.
Professor, me permita fazer só um adendo aqui nessa questão. Sim. Nós estamos com o slide do enunciado lá no início, por favor, o enunciado, a primeira Sim. tela, primeiro slide. Certo, estamos Esse aqui. aí. Ele diz, olha aqui, ele diz que a declividade é 0,004 metro por metro, diz que o coeficiente de rugosidade é 0,012. Se ele diz tudo isso, e se eu não usei, é porque esses dados são sobejantes. Sim. Concorda? Sim. Nós não usamos a declividade no cálculo, não usamos a rugosidade no cálculo. O candidato esperto tem que estar atento para não ficar aperreado na hora da prova, porque muitas vezes o examinador coloca elementos a mais para que o candidato, né, Sim. saiba, de fato, filtrar o que eu tenho que usar e o que eu não tenho que usar. Sim. No caso aqui. Mas se a gente fizer, e é interessante, até a título de exercício, né, a gente pode sugerir, se a gente fizer essa verificação, qual é a verificação? Dentro da expressão de Mann, se a gente substituir o N por 0,012, a área da seção molhada por 2,47, não, a área foi 0,81, não é isso? Isso. Isso. Se a gente substituir o N por 0,012, a área por 0,81 metro quadrado, o raio hidráulico, o que é o raio hidráulico? É a razão entre a área molhada e o perímetro molhado. Isso é o raio hidráulico. Se a gente pega esse raio hidráulico, eleva a 2/3 e multiplica pela declividade elevada a 1/2, se a gente calcular isso aí, o resultado é exatamente 2. Ou seja, os dados atinentes à declividade e à rugosidade do canal, nós não usamos, mas são valores coerentes. Sim. Não é verdade? Esses valores são coerentes. Se você aplicar o N 0,012, aplicar o S 0,004, vai ficar compatível, né, com a vazão de 2. É até um exercício conveniente até para praticar, né? Sim. Ninguém usou a expressão de Mann, né? Não foi necessário, né? Não foi necessário nesta questão, mas em outra pode ser. As bancas, eu acho que até inclusive nas questões que a gente trouxe em outras anteriores, com frequência ela tem essa abordagem de colocar mais do que você precisa para você saber justamente filtrar só o que é necessário, né? Tempo é essencial. É uma boa estratégia para avaliar o candidato também, né? O candidato tem que ter, né, um bom discernimento. É isso que a gente espera, né, do profissional de engenharia. Pessoal, lembrando, o expoente do raio hidráulico é 2/3, né? O expoente da declividade é 1/2, lembrando, né? A declividade, né, elevada a 1/2, o raio hidráulico elevado a 2/3. Depois a gente deve fazer, né? Eu sugiro que vocês façam só para checar a compatibilidade da aplicação dessa fórmula com a vazão indicada lá no enunciado, 2 metros cúbicos por segundo. E, de fato, isso vai corresponder.